Sabe que ela não ia deixar aí também? Ela não conhece. Não mordeu o neném. O neném mordeu seu dedo, foi? Ele doeu? Tadinho. Nem doeu, né, meu? Cadê o dedo que ele mordeu? Ah, foi esse. Ih, não é sinal. Ele não mordeu não, ele deu foi um beijo. Emily, vem cá. Você falou.